Glória a Deus. Isaías 55. Vamos ler um texto da palavra de Deus. As nossas crianças, por favor. Que Deus os abençoe no vosso culto. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 55. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Louvado seja Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa noite, Ele tem um convite para a minha vida e para a sua vida também. E se você aceitar esse convite, você não sairá nesta noite, deste lugar, da maneira que você entrou. Amém? Isaías 55, a palavra de Deus nos diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que o come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez e nós vamos orar. Aleluia. Senhor Deus e querido Pai eterno, a sua palavra foi lida e ela nos testifica que a sua palavra é espírito e vida. Por isso, Pai, nós como igreja clamamos nesta hora que a sua palavra, Senhor Deus, que é vida, que sai do teu trono, que nesta noite, Senhor Deus, ela não volte vazia, porque o Senhor é fiel, mas cumpra o propósito para o qual é enviada. Use o mensageiro nesta noite,
com poder e autoridade do nome de Jesus. E se há algum espírito contrário à tua vontade aqui neste lugar, que o Senhor o repreenda, e que nesta noite as nossas almas sejam saciadas, Senhor Deus. A nossa fome, Senhor Deus, também seja saciada. Vidas sejam transformadas para o louvor da tua glória. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agora você vai dar a melhor salva de palma que você puder à palavra de Deus e tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Louvado, bendito e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, este é um convite do nosso Deus, um convite do Rei dos Reis. E os versículos iniciais dizem: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam, venham, compre vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Para comprar sem dinheiro, é preciso ter pelo menos crédito. Todos nós, ou a maioria de nós que aqui está, os adultos e mesmo os jovens, nós carregamos no nosso bolso ou na nossa carteira um cartãozinho desse tamanho com um pequeno chip, e que muitas vezes nos socorre nas nossas necessidades. Não é? Vamos fazer compra, não é? Passamos o cartão, não é? Às vezes usamos até demais, fora do limite. Nós conseguimos comprar sem dinheiro, nós conseguimos comer sem dinheiro, mas sabe o que acontece? No final do mês, a fatura chega e temos que pagar. Mas Deus está nos fazendo aqui um convite para nós comprarmos dinheiro, comprarmos sem dinheiro, não é? Comprarmos o que comer, comprar vinho, comprar leite, não é? Esse texto está falando para o povo de Israel, os judeus, que iriam ainda ser levados ao cativeiro babilônico. Deus usou alguns profetas para trazer uma mensagem. Deus sempre nos chama ao arrependimento. A palavra de Deus nos diz que Deus é um Deus de aliança, e Ele fez uma aliança com o seu povo. E esse Deus que faz aliança, Ele faz alianças condicionais e alianças incondicionais. E Deus fez uma aliança com esse povo, que era uma aliança condicional, uma aliança de obediência. E Deus diz para o povo de Israel que se eles desobedecessem, eles seriam levados cativos, exilados para outras terras, para terras distantes. Então Deus levanta profetas para anunciar a sua palavra, e Deus usa Isaías para falar de um cativeiro que o povo iria passar. E Isaías, ele faz essa profecia pelo menos 150 anos antes de que isso acontecesse. E Deus usa o profeta Isaías para falar que eles iriam ser levados cativos, mas também fala que eles iriam voltar. E Deus, então, Ele faz aqui um convite a este povo de arrependimento, para que esse povo se arrependesse e voltasse para o Senhor, e eles seriam saciados. E Deus, Ele apresenta nesse texto, nos versículos finais do capítulo e também nos iniciais, alguns benefícios da obediência a Deus, alguns benefícios de aceitarem o convite dEle. Nós podemos ver, por exemplo, no início do capítulo, Deus falando com o povo de Israel, que aqueles que aceitassem o convite que Ele estava fazendo, eles teriam a sua sede saciada. Eles beberiam águas que o Senhor iria dar. A palavra de Deus também nos diz que Ele iria dar leite, que iria sustentar. E o que isso significa?
Quando a palavra de Deus fala, por exemplo, em vinho, na Bíblia, é sinal de alegria. Deus estava dizendo para aquele povo: se vocês aceitarem o convite que eu estou fazendo, vocês viverão alegremente. Se vocês aceitarem o convite que eu estou fazendo, vocês beberão, vocês terão água. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele é aquele que mata a sede da nossa alma. A palavra de Deus nos diz que a nossa alma tem sede, e tem sede do Senhor. O Salmo 42, o versículo 1, a palavra de Deus vai dizer que assim como as corças anseiam pelas águas, assim também a nossa alma anseia pelo Senhor. Talvez você entrou aqui nesta noite e você está necessitando desta água para matar a sua sede. Jesus, Ele nos diz que aquele que crescem nele, iriam beber água de vida eterna. E Deus tem essa água para nós, para como benefício daqueles que aceitam o seu convite. Mas o texto também continua dizendo, nós podemos ver isso no verso 7, que aqueles que aceitassem o convite do Senhor, eles seriam perdoados. A palavra de Deus também nos diz que iria ter vida, que ia ter alegria. O verso 12 desse capítulo nos diz que aquele povo, se eles aceitassem o convite do Senhor, eles sairiam em júbilo e seriam conduzidos em paz. A palavra de Deus nos diz que eles seriam guiados. É tudo isso que nós desejamos. Nós desejamos paz, nós desejamos direção, nós desejamos alegria. Acompanhe comigo, o verso 12 ainda diz assim: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. O Senhor está dizendo para aquele povo que eles seriam motivos de bom testemunho, que aonde eles passassem, eles iriam exalar um perfume de louvor, de reconhecimento, eles seriam reconhecidos. O versículo 13, a palavra de Deus faz uma promessa também para aquele povo, dizendo assim: no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso significa uma vida produtiva. Deus estava chamando aquele povo a aceitar o seu convite para produzir, para glorificar o nome do Senhor. É o final do versículo 13, quando diz: isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não será destruído. Deus tem benefícios para aqueles que lhes obedecem, para aqueles que aceitam o convite de saciar a nossa alma, de nos dar alegria, de nos dar paz, de nos dar direção, de usar-nos para glorificar o nome dEle. Mas para isso, nós precisamos também de fazer a nossa parte no chamado dEle. Nós precisamos. Eu citei aqui o exemplo como introdução do crédito que nós obtemos nas instituições financeiras. Mas para que nós obtenhamos crédito, nós precisamos cumprir as nossas responsabilidades. Nós precisamos assinar um contrato, nós precisamos assinar um documento para ser beneficiado. Deus é um Deus de aliança, é um Deus que faz aliança. E neste caso Ele está propondo a Israel uma aliança com Ele. E é o que Deus está propondo também para nós nesta noite. Você quer ser saciado na sua alma? Você quer viver uma vida de alegria? Você quer viver uma vida que glorifique o nome do Senhor? Você quer ter paz? É possível. É possível nós vivermos nesta vida plenamente. Mas como? Como tomar parte dos benefícios desta aliança? Muitas vezes nós não somos beneficiados, porque nós só queremos que Deus nos abençoe,
mas nós esquecemos de cumprir a nossa parte. Esse povo, ele foi levado cativo alguns anos depois para a Babilônia e permaneceu lá durante 70 anos, porque eles não ouviram a voz de Deus. Deus de aliança, Deus que faz promessas e cumpre promessas. E eu sei que, como eu, você também quer ter uma vida próspera, você quer ter a sua alma saciada, você quer direção para os momentos da sua vida. Como tomar parte das bênçãos do Senhor? A resposta está nesse mesmo capítulo. Deus faz um convite ao povo de uma aliança, mas esta aliança é condicional. O primeiro ponto que nós precisamos observar, que Deus faz um convite, mas no verso 2, o Senhor diz assim: escutem-me e comam o que é bom. No versículo 3, o próprio Deus diz assim: deem-me ouvidos para tomar parte das bênçãos de Deus, para entrar em aliança com Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer é ouvir a voz de Deus. E Deus está nos falando nesta noite. Deus, Ele falou a este povo através de um profeta, do profeta Isaías. E a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 1, o versículo 1 vai dizer o seguinte: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas aí o texto acrescenta o seguinte: mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Deus falou de várias maneiras, falou muitas vezes, e falou através dos profetas, como Isaías. E aqui eu preciso fazer uma explicação aos irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver homens como Isaías, como Jeremias, como Daniel, como Ezequiel, como Elias, como Eliseu. Esses homens tinham o ofício profético. Eles eram profetas de Deus, voz de Deus na face da terra. Deus continua falando, mas não usa mais profetas como ofício profético. Porque foi o Senhor Jesus que disse o seguinte: a lei e os profetas duraram até João Batista. Não existe mais profeta como ofício. Mas a palavra de Deus nos diz que há ministério de profeta. Nós lemos isso na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. Profetas como ofício, o último foi João Batista, a palavra do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz que há ministério profético. O Senhor, Ele usa pessoas conforme a sua vontade, conforme a sua finalidade, conforme a sua utilidade, para trazer mensagens de Deus. Mas Ele nos diz na sua palavra que Ele falou de muitas maneiras, através dos profetas. Então, ofício profético, ministério profético, mas a palavra de Deus também vai dizer que há dons de profecia. E Deus pode usar um homem para nos trazer uma revelação, algo especial da parte de Deus, mas nenhuma mensagem trazida por homem de Deus se não estiver de acordo com a verdade da palavra, não ouça e não aceite. Deus fala, o Senhor diz que Ele falou de muitas maneiras e continua falando, mas fala-nos através do Seu Filho, através do Senhor Jesus. E Deus, nesta noite, Ele está falando conosco. E se você quer tomar parte das bênçãos do Senhor, a primeira coisa que você precisa fazer
é ouvir a voz de Deus através da pregação da sua palavra. Ouça a voz do Senhor sem endurecer o seu coração. Porque se você saiu de casa pedindo ao Senhor para falar com você, Ele está falando nesta noite, através da pregação da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira atitude para tomar parte das bênçãos de Deus é ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz através da palavra. Ouvir a sua voz através da pregação da palavra. E sabe o que mais a palavra diz? Ouça tudo e retenha o que é bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto que nós precisamos entender para sermos beneficiados pelo Senhor, para recebermos as bênçãos que Ele tem para nós, é buscar a face de Deus enquanto Ele está perto. O versículo 6 diz isso. Olha o que a palavra de Deus diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Mas sabe o que o Senhor nos diz para buscar? Para buscar a face de Deus. E muitas vezes nós não recebemos do Senhor porque buscamos as mãos de Deus. E Ele nos diz para buscar a sua face. Você quer ver? Vá comigo até segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Você está aí, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor traz esta palavra a Salomão, ele tinha acabado de construir o templo. E Deus, Ele faz uma promessa a Salomão. Mas esta promessa era condicional. Olha o que diz o verso 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Busque a face de Deus e Ele estende as mãos para nós. Para entrarmos no reino de Deus e sermos beneficiados por Ele, nós precisamos buscá-lo enquanto Ele está perto. Mas nós precisamos buscar a sua face. E por que enquanto Ele está perto? Porque vai chegar o tempo que não teremos mais oportunidade. E esse tempo é hoje. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da oportunidade de buscar o Senhor. Hoje é noite de buscar a face de Deus. Hebreus capítulo 1, que nós acabamos de ler, o versículo 3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Esse povo, ele buscava a Deus olhando para o templo. É por isso que nós vamos ver e entender em Daniel, quando Daniel está exilado na Babilônia,
depois desse período, que a palavra de Deus vai nos dizer que Daniel, ele subia no seu quarto, abria as suas janelas e orava em direção ao templo. Porque 2 Crônicas, capítulo 7, o Senhor falou: se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei. Então, eles olhavam na direção do templo, porque a glória de Deus se manifestava lá. Mas a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus que o Senhor Jesus, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Por isso hoje, para buscarmos a face de Deus, nós temos que olhar para Cristo, em espírito e em verdade. Buscar a face do Senhor através de Jesus. Mas para buscar a face de Deus, nós precisamos ter algumas atitudes. E as atitudes estão aqui nesse texto. A palavra de Deus nos diz que nós temos que buscar a sua presença, que nós temos que buscar a sua face. Mas a primeira atitude que nós precisamos ter é de reconhecimento de quem nós somos. Olha o que a palavra de Deus nos diz, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Esta semana eu estava conversando com o evangelista Marcos Titon. Nós estávamos falando sobre músicas. Tem uma música que é muito bonita, mas sabe o que a música diz? Que nós somos o espelho. Nós não somos espelho, nós fomos feitos à imagem de Jesus, mas nós somos pecadores. Nós temos valor para Deus. Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho ao mundo para nos resgatar. Mas nós temos que, quando buscarmos a face do Senhor, reconhecermos que somos maus e somos ímpios. E precisamos chegar à face de Deus com humildade, com reconhecimento de quem nós somos. É por isso que o Senhor, Ele diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Busque a face de Deus, reconhecendo quem você é, com humildade no seu coração. Eu quero ler um texto ainda com os irmãos em Salmos 51, para fazer uma ilustração de 3 atitudes que nós precisamos ter quando buscarmos a face de Deus. A primeira delas é reconhecimento. E eu quero ler um texto com os irmãos do Salmo 51, de Davi. A palavra de Deus nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas é um homem também que pecou. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele comete adultério, ele mata um homem, ele é repreendido por um profeta de Deus. E a palavra do Senhor veio a ele, como está vindo a nós nesta noite. E o texto vai nos dizer assim, palavras de Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Busque a face de Deus com reconhecimento de quem você é. Nós falhamos diante do Senhor. Quando nós chegamos à presença de Deus, reconhecendo quem nós somos, nós estamos mais perto de sermos beneficiados. Mas nós precisamos reconhecer também quem Deus é. Deus é o Senhor, Criador do universo, digno de toda a glória e honra. Você pode dizer amém, glória a Deus? Como buscar a face de Deus?
com reconhecimento. A segunda atitude, com arrependimento. O texto vai nos dizer, de Isaías: abandone o seu mau caminho e os seus pensamentos. Não basta reconhecermos quem nós somos, nós precisamos arrependermos das nossas atitudes. E para haver arrependimento, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque Deus tem caminhos mais altos para nós. Deus tem pensamentos mais altos para nós. Mas nós precisamos nos arrepender dos caminhos e dos pensamentos que nós estamos tendo. E depois, nós precisamos mudar de vida. A palavra de Deus, no versículo 7, diz: volte-se para Ele, volte-se para o Senhor. Para sermos beneficiados por Deus, nós precisamos buscar a sua face, com reconhecimento e com mudança de vida, conversão. Mudar o caminho para o qual nós estávamos indo. E Deus fala: se você fizer isso, você terá a sua alma saciada, você será beneficiado. Para herdarmos de Deus a bênção da direção, a bênção do bom testemunho, a bênção da alegria, a bênção do sustento, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos buscar a sua face, mas nós também precisamos entrar em aliança com o Senhor. Este foi o convite de Deus, e este é o convite do Senhor para nós nesta noite. Volte para Isaías 55 e você vai entender o que Deus está nos falando nesta noite. Buscar a face do Senhor, ouvir a sua voz e entrar em aliança com Ele. O versículo 3 diz assim: deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Deus de aliança. Ouça a voz de Deus, busque a face de Deus e entre em aliança com Ele, porque Deus é Deus de aliança. Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Davi. Deus de aliança, e Ele faz uma aliança conosco. Este é o convite dele nesta noite: entre em aliança com o Senhor. Existem alianças incondicionais e condicionais. Para herdarmos essas bênçãos, são alianças condicionais. O que é uma aliança? Um forte compromisso com responsabilidade de ambas as partes. Deus sempre é fiel naquilo que Ele promete. Deus fez uma promessa a Noé: eu nunca mais destruirei a humanidade com as águas, e este será o sinal da minha aliança. Tirarei o arco celeste, a imagem do arco celeste, e colocarei na terra. Todas as vezes que nós olhamos num dia de chuva e sol, que nós vemos o arco celeste, é símbolo daquilo que está representado no trono de Deus. Deus sempre é fiel. Nós quebramos a aliança, mas Ele permanece fiel. E a palavra de Deus nos diz aqui que Ele faria uma aliança com Israel. O povo quebrou a aliança e foi levado cativo para a Babilônia. Mas Deus fez uma promessa de retorno. E Ele prometeu uma aliança
eterna. E é esta aliança que Deus está nos chamando nesta noite. Esta aliança que Ele prometeu no capítulo 3, está lá em Jeremias 31, eu quero ler com os irmãos, do versículo 31 a 34. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Esta é do versículo 7 que nós lemos. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus antepassados. Deus de alianças, Deus de promessas. Agora, como entrar nesta aliança com Deus? Em Lucas, capítulo 22, versículo 20, a palavra de Deus nos diz que Jesus, Ele estava próximo ao momento da sua morte. Ele reúne os seus discípulos no cenáculo, Ele participa da ceia, e Ele diz assim: da mesma forma, diz a palavra de Deus, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ouvir a voz de Deus, buscar a face de Deus e entrar em aliança com Ele, através do sangue de Jesus. Como Deus olhou do céu e Ele viu que todos os homens quebravam a aliança com Ele, Ele mesmo desce da sua glória, enviando o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar e fazer uma aliança eterna com a humanidade. Nós podemos ter a nossa alma, é assim que diz? Me ajudem, por favor. A sede da nossa alma saciada. Nós podemos ter a nossa fome de pão alimentada, porque Jesus diz que Ele é o pão da vida. Mas nós precisamos entrar em aliança com Ele. Deus pode mudar a nossa história nesta noite, se você aceitar a aliança com Jesus. Ele quer fazer de nós motivo de louvor. Ele quer fazer de nós motivo de glória ao seu nome. Mas nós precisamos ouvir a sua voz. Não endurecer o nosso coração. Buscar a sua face e estar debaixo do sangue de Cristo. Quem está disposto? Mas muitas vezes nós falhamos na nossa aliança, mas Ele permanece fiel a nos chamar e a nos convidar. Eu peço à equipe de louvor que vem aqui neste momento,
Mas o Senhor, nesta noite, Ele está nos fazendo 2 desafios. O primeiro deles, se arrepender, mudar de vida, reconhecer quem nós somos, mudar o nosso caminho, mudar o nosso pensamento, abandonar aquilo que não agrada a Deus e viver uma vida nova com o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Reconheça quem você é. Reconheça as suas falhas. Peça perdão a Deus. Mas escute, meus irmãos, pedir perdão não é suficiente. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, o nosso caminho, a nossa maneira de viver, para sermos alcançados pelas bênçãos do Pai. Talvez você tenha quebrado a aliança com o Senhor, e Ele te chama nesta noite para renovar esta aliança. Analise a sua vida. Se você tem sido fiel ao Senhor, Ele conhece as nossas imperfeições, é por isso que a aliança não foi feita conosco. A aliança foi feita com Cristo, mas nós entramos na aliança através do sangue de Jesus. Renove a sua aliança hoje, de abandonar os seus maus pensamentos, o seu mau caminho, de mudar a sua vida. Passe a ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Busque uma vida de intimidade com o Senhor, porque o Espírito Santo fala conosco. Nós vamos ouvir uma canção neste momento. Reflita na sua vida. O Senhor está nos convidando, Ele nos chama nesta noite para ouvir a sua voz, para buscar a sua face e entrarmos em aliança com Ele. Feche os seus olhos, medite na palavra e ouça essa canção. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Alma saciada, alma nutrida, alma alimentada. Os pecados perdoados, vida eterna, vida de alegria, direção em todos os momentos, ser conduzido em paz, ser motivo de louvor e de vida produtiva e de uma vida que glorifica a Deus. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você, mas é se entrar em aliança com Deus. Nesta noite o Senhor te convida, avalie a sua vida. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham,
comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Um cartão de crédito nos dá direito a fazermos compras temporais. No final do mês a fatura chega. Mas debaixo da aliança do sangue de Jesus, nós temos a plena convicção de que temos um Deus que nos sustenta em todos os momentos. Nós passamos por aflições, nós passamos por lutas, mas nós temos um Deus que nos guarda por amor, um Deus que é fiel e que nos recompensará eternamente. Renove esta aliança com o Senhor hoje. Fique de pé e nós vamos cantar juntos. A igreja ore, a igreja fica em oração. O Senhor te faz o convite. Você que está cansado, você que está sedento, a sua alma anseia pelo Senhor. E você quer esta paz, você quer esta alegria, você está ouvindo a voz de Deus, você quer buscar a sua face. E você quer estar debaixo da aliança, da nova aliança no sangue de Jesus. Você quer ter a sua vida mudada. Você que está disposto nesta noite a entregar a sua vida a Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, e ter a bênção da vida eterna, a paz e a alegria do Espírito Santo de Deus. Erga sua mão e eu vou orar por você. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus está falando com você nesta noite. Ele te dá a oportunidade de entregar a sua vida a Ele, de te cobrir com o sangue de Jesus, que te purifica de todo o pecado, que te limpa, que te salva e vai te conduzir à vida eterna. Quem está disposto nesta noite em entrar em aliança com o único Deus verdadeiro, não perca tempo, busque o Senhor enquanto está perto. Hoje é o dia, a oportunidade que o Senhor está te concedendo. Você que quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus, erga suas mãos, abra o seu coração. Mas o Senhor nesta noite tem um outro convite a você que quer renovar a sua aliança com o Senhor. O Senhor está te dando a oportunidade também de nesta noite de ser lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Se você quer renovar a sua aliança com o seu Deus, saia do seu lugar e nós vamos orar juntos. Nós vamos orar no altar do Senhor. O sacrifício foi pago. A palavra de Deus nos diz que existiam 2 altares. O altar de holocausto, onde o cordeiro era imolado, e o altar de incenso, o lugar da adoração. O Senhor Jesus se colocou no altar do holocausto e pagou o preço, se ofereceu como oferta de sacrifício, mas nós devemos se apresentar diante de Deus com oferta de adoração que chega como incenso à face do Senhor. Você que está disposto a renovar a sua aliança com Deus nesta noite,
como um ato profético, saia do seu lugar e nós vamos orar juntos. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Cante junto. Faça a sua aliança com Deus nesta noite. Uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. O Senhor ainda te espera. Esta foi a noite que o Senhor separou para mudar a sua vida e a sua história. Ele te espera de braços abertos. Ele quer te dar paz, te dar alegria. Não há mais ninguém. Nós vamos orar nesta hora. E se você, mesmo no seu lugar, quer renovar a sua aliança com o Senhor, coloque a mão no seu coração, ore, fale com Ele. Se arrependa dos caminhos por onde você tem andado, dos pensamentos que você tem tido, das atitudes que você tem tido. E volte-se para o Senhor, porque Ele é misericordioso e compassivo. Enquanto nós vamos orar pela irmã Sandra nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, digno de toda glória, honra, louvor e adoração. Bendito seja o Teu nome para sempre e eternamente. Deus de aliança, Deus de amor, Deus fiel. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite, pelo privilégio de ouvirmos a Sua voz. O Seu povo e a Sua igreja está aqui nesse momento diante da Sua face, Senhor. Porque nós chegamos até Ti pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho até o Senhor. Ó Pai, para renovar a nossa vida, a nossa aliança com o Senhor. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus, pela vida da Sandra, Senhor, que ouviu a Sua voz, entendeu a Sua palavra. Que o Senhor encha nesta hora com o Seu Espírito, que o Senhor derrame sobre ela a Sua paz, que o Senhor derrame sobre ela a Sua alegria. Ó Pai, por onde ela passar, o Seu nome seja glorificado e exaltado, que ela viva uma vida produtiva para a glória do Teu nome. Onde havia espinheiros, Senhor Deus, que possa crescer, Senhor Deus, flores, Senhor Deus, que exalem o bom perfume de Cristo. Nós oramos pela vida da Sandra, pela sua casa e pela sua família. E oramos pela Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nesse momento eu quero ler com os irmãos um texto da palavra de Deus no livro A Carta aos Colossenses, no capítulo 3. E eu peço os nossos diáconos, por favor, que se ponham